boa tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à DOR, o Centro de Expansão da Consciência. Todos os meses a gente faz essa palestra no final, no último sábado de mês, cada mês um tema diferente. E eu escolhi esse tema de aprender fazendo, na verdade, para compartilhar algumas reflexões que eu faço, assim. Eu, como integrante da DOR, eu sou iniciada na linha doriana de pensamento. Então, a minha forma de percepção do mundo passa muito pela forma como a gente lê e interpreta também a questão do processo de conscientização e o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é o grande propósito da vida. Só que ao mesmo tempo em que eu passo por todos esses conceitos e essa forma, né, filosófica e espiritual de olhar para a vida, eu tenho atividades, né, na vida que eu acabo fazendo todas as relações possíveis. E eu sou professora, né? Tem até aluno aqui, né? Tem ex-aluno aqui também, tem mais professores aqui, tem alunos aqui. Uma das coisas que eu acho e que eu sinto e que eu acredito é que nós todos somos alunos. Nós todos somos alunos na vida. A gente veio para este lugar aqui para aprender. O grande propósito da vida é a evolução. Mas o que é a evolução? A evolução é um crescimento, um progresso, um desenvolvimento, mas como é que a gente chega a isso? Como é que a gente consegue ser melhor a cada dia? Então, para nós aqui, a gente acredita, bom, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for consciente de nós mesmos. Né? A própria palavra fala consciência com o saber de si mesmo. Né? Para eu poder saber de mim, saber o que eu sei, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz parte e que faz sentido para mim, o que de repente eu quero desenvolver, que habilidades eu tenho, que habilidades eu gostaria de desenvolver e que habilidades também eu preciso desenvolver. Porque muitas vezes pode não fazer um sentido espiritual, né, ou existencial, mas de alguma forma, de repente eu preciso sobreviver, eu preciso viver numa sociedade em que foi construída de um jeito e que eu preciso ter uma casa para morar, eu preciso comprar comida, eu preciso lidar com o dinheiro em quase todas as instâncias e todos os momentos, tudo, né, é gerado e gerido por aí. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer da melhor forma? Né? Fazendo com que eu possa utilizar minhas habilidades ou desenvolver outras para que eu possa ganhar o meu sustento e viver da melhor forma possível. E então, vir crescendo a cada dia. E como a Cabala diz, o vir a ser tudo que a gente veio ser aqui. A gente repete muito isso, né? E hoje eu acho que eu queria destrinchar um pouquinho esse conceito de uma outra forma, que é olhar para o aprendizado. Se eu venho aqui para evoluir, então eu tenho uma ideia de crescimento, eu vou ter que aprender a evoluir. Então, antes de qualquer coisa, eu vou ter que aprender a aprender. Eu vou ter que ficar aberto, disposto, para que eu possa viver a experiência da vida e aprender com cada coisa que acontece comigo aqui. Então, eu coloquei ali, aprender a evoluir, aprender a aprender. Mas não seria o contrário? Mas eu estou colocando como um propósito da vida aprender a evoluir. Mas então como é que eu posso chegar a isso? Eu tenho que primeiro aprender a aprender. E aí é interessante porque a gente vem sozinho, né? A gente vem, apesar de a gente nascer da barriga de uma mãe, né? Apesar de a gente precisar do pai, da mãe, numa família, a gente ter toda essa ascendência, a gente vem sozinho e a gente nasce de um jeito em que a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Somos bebezinhos completamente dependentes. Então, vagarosamente a gente vai começar a interagir com esse mundo que está
fora de nós, com esses seres que estão à nossa volta, e a gente vai crescendo e vai começando a descobrir o mundo. E é interessante que hoje eu estava vendo uma apostila que eu recebi da Unesco como professora, né? A gente recebe essas coisas, e aí estava falando do processo de aprendizagem, que é as crianças que descobrem, interpretam e agem no mundo. Achei interessante isso, mas aí fiquei pensando numa série de coisas que eu estudo e que eu lido em relação à educação, mas que fica de uma forma muito teórica e que muitas vezes não chega no lugar que deveria chegar, que é aquele lugar onde está o professor e o aluno, em que não tem um ensinando e o outro aprendendo, mas que na verdade existe um grande diálogo, uma grande comunicação, né? Um compartilhar de vivências, de experiências. E eu acho que esse é o grande sabor da vida, porque a gente veio sozinhos, mas nós nascemos num mundo em que nós temos todas as outras pessoas para conviver, viver para aprender junto, para aprender com outro, independente quem seja. Não precisa ser um professor titulado, mas eu posso aprender com qualquer pessoa na rua, com qualquer pessoa dentro da minha casa, no meu edifício, na minha interação em que eu passo durante o dia, se eu for à padaria, se eu for dentro de um banco, se eu for trabalhar, se eu for qualquer coisa, se eu for à praia. Se eu for caminhar sozinho e de repente alguém passar por mim e disser bom dia, né? Se você não tem esse costume de dizer bom dia, você até você começa de repente no próximo que passar, você diz bom dia. É uma forma de aprendizado também. Você vê exemplos fora de você. E a criança então vai querendo descobrir o mundo. E aí eu acho que cada um deve ter lembranças, deve ter memórias de como é que aprendeu o mundo também, né? De como é que era essa forma de comunicação com o mundo. E eu, através das minhas lembranças, isso me ajudou muito no meu processo de ser professora, porque eu queria que o outro entrasse em contato com o próprio aprendizado, que ele conseguisse chegar e dizer qual é a lembrança que você tem de aprender alguma coisa. Como é que você aprendeu? Qual é a lembrança que você tem de uma escola também? Muitas pessoas trazem lembranças bem bonitas, bem queridas, bem carinhosas. Tem gente que traz lembranças terríveis, coisas que marcaram profundamente. E a gente convive com isso. Então, como é que eu não vou respeitar também o mundo que o outro está trazendo para eu poder saber como é que eu vou conseguir, então, trazer alguma coisa nova e ao mesmo tempo estar aberta para aprender com o outro. E aí, olha só, nessas relações que eu fui fazendo, na educação, existem 4 pilares. E os pilares é aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Olha só que interessante, é super interessante. E se eu fizer a relação com o processo de conscientização e com o caminho espiritual da qual eu faço, tem tudo a ver. Mas quando eu olho a forma como nós estamos vivendo dentro de um sistema, esses pilares não acontecem. Porque, primeiro, tem alguns que trocam o aprender a aprender por aprender a conhecer. Mas é essa forma de estar aberto, a querer descobrir o mundo. Então, vendo que tudo pode ser novo e que tudo pode ser aprendido. E aí eu vou aprender a fazer, eu vou colocar na ação as coisas. E aí eu começo a ver que eu estou aprendendo a partir de eventos que vão acontecendo com outras pessoas. E nesse processo, que é um processo pedagógico, olha só, que eles gostam muito de chamar de prática pedagógica também, que é o que a gente faz, o processo de ensino-aprendizagem, eu vou chegando no aprender a ser, que é o último pilar. Olha só que interessante. Mas, se eu penso na forma como eu aprendi quando eu chego na dor, eu super acredito nisso. Ou com qualquer pessoa que tenha essa abertura de olhar para os seres humanos como o todo que ele é. Porque muitas vezes a gente só olha para um pedaço, a gente só olha para uma parte. E aí fica uma coisa capenga, né? Porque nós somos vários corpos dentro de nós mesmos. Existe um corpo físico, mas existe um corpo mental
existe um corpo emocional, existe um corpo espiritual. Essa é a forma que os egípcios falavam de uma divisão básica que existe, porque eles diziam que a gente tem várias partes, que a alma se dividia em várias partes para poder estar aqui. E todas eram construídas, criadas por essa alma. É essa alma que vem realizar um aprendizado aqui. Mas ok, nós somos várias partes, e várias partes que precisam então acompanhar e fazer acontecer esse processo pedagógico. E eu não estou falando de uma sala de aula dentro de uma escola, mas eu estou falando de uma grande sala de aula que é o mundo em que a gente está. Isso a minha mestra, Saat Maed, sempre disse, todos nós estamos numa imensa sala de aula. E o problema é que cada um está num nível diferente, mas é uma única sala de aula. A gente pode também ver esse mundo como um imenso laboratório. Por que laboratório? Porque é um lugar onde a gente vai fazer experiências. E é isso, é essa grande forma que a gente tem de aprender aqui. E aí, olha só, outra coisa interessante que eu vou fazer uma relação com a educação para poder chegar onde eu quero chegar e vocês vão me acompanhar. Os egípcios, muito tempo atrás, já sabiam que nós éramos esse grande todo e que nós somos uma alma que tem um corpo, que tem corpos. Eles sabiam de muitas coisas, mas depois deles, muitas coisas foram se perdendo, algumas culturas provavelmente mantiveram esse saber, né? Talvez os japoneses seja mais simples de compreender isso, ou os indianos, que tem alguma forma também mais espiritual que faz parte de uma vida cotidiana, sabe? O viver o dia a dia, mas tendo a espiritualidade como algo que faz parte. Porque se a gente pensa na sociedade capitalista que a gente vive, principalmente no Ocidente, é muito diferente porque ficou muito apartado. A questão da espiritualidade ficou uma coisa fora. Assim como uma professora de educação infantil me disse, eu sempre levo as crianças para brincar e para aprender coisas com as árvores, com a grama. Por quê? Porque senão eles sempre vão ter a impressão de que eles são uma coisa e a natureza é outra. Eles estão separados e não pode, eles têm que lembrar que eles fazem parte daquilo, de ter um sentimento de pertencimento àquilo, com a natureza. E aí, muito tempo se passou, várias pessoas e pensadores e escritores foram dizendo coisas e a gente quando vai estudar educação, e eu fui fazer mestrado em educação, a gente vai estudando um monte de gente desde o princípio, mas principalmente a partir da Grécia, porque tem essa ilusão de que o mundo, né, que o mundo ocidental começa ali, não começa, a gente bem sabe disso, mas ok. E em 1980, na década de 80, um americano chamado Howard Gardner, na Universidade de Harvard, faz uma teoria que se chama a teoria das inteligências múltiplas. De repente vocês já ouviram falar. Ele, e junto com uma equipe grande, cria 8 diferentes tipos de inteligência. Então, existe a inteligência lógico-matemática, que é para você aprender as quantificações, as hipóteses. Tem a inteligência linguística, né, de você aprender com as palavras, os conceitos. A inteligência espacial, que você tem o 3D em tua volta aqui. Tem uma outra inteligência que é a ligação da mente com o corpo físico, de como é que as coisas acontecem e o corpo age a partir do que pensamos. Tem outra que é uma inteligência intrapessoal, que é você consigo mesma, o que você sente, o que você quer, o que você deseja, o que você tem vontade, de você ter contato com isso, de você saber disso. Tem uma outra inteligência que é a inteligência interpessoal, que é eu com o outro, eu saber do outro, o outro saber de mim e essa comunicação fazer eu crescer, progredir. Tá? Ele foi fazendo, essa teoria bombou no mundo da educação, então todo mundo começou a falar, teve um brasileiro que trouxe essa teoria para o Brasil e aí começou a colocar nos estudos sobre a educação e aí um tempo depois essa equipe e esse cara disseram, olha, a gente ainda não definiu muito bem, mas nós estamos convictos de que existe uma 9ª inteligência.
e que eles chamaram de inteligência existencial, que é quando você chega a se perguntar: qual o sentido da vida? Qual o sentido da gente morrer? O que a gente está fazendo aqui? Qual é realmente o propósito? Então precisou um cara na Harvard, lá nos Estados Unidos, fazer uma teoria toda de algo que é sabido há quanto tempo? Porque não é possível que a gente não saiba de nós mesmos, apesar de que é possível. É possível porque muitas vezes as pessoas não estão ligadas, não estão abertas ou para perceber a si mesmo. E eu acho que esse é o grande, maravilhoso propósito que a gente tem aqui, porque a gente só vai conseguir evoluir quando a gente chega a ser tudo que a gente veio ser. E como é que a gente vai conseguir, então, desenvolver tudo que tem dentro de nós, esses corpos todos, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha forma de agir, de fazer as coisas acontecerem aqui? Quando você está em contato com você mesmo e você sabe o que você precisa desenvolver, o que você precisa, de repente, tirar de você porque está te atrapalhando no desenvolvimento de alguma coisa, ou o que você precisa transformar, que de repente a forma que está não está bem ajustada com o teu olhar e a tua vontade de querer ser melhor a cada dia. E eu acho que, sinceramente, eu fico olhando assim, claro que a primeira coisa que eu tenho é a minha própria experiência como exemplo. Não posso chegar para falar para o outro de alguma coisa se de repente eu não experimentei aquilo. E eu já experimentei várias vezes algumas coisas que me atrapalharam muito, ou que eu não consegui aproveitar o máximo daquilo que estava ali para eu aprender pela minha postura, pela minha forma de ser. E que pode ser um ego que se coloca completamente orgulhoso, ou acha que já sabe. Então, se já sabe, não estou aberta para aprender alguma coisa. Né? Ou fica muito inseguro, não tem medo de errar, e aí tem medo de errar, não se coloca para agir ou para aprender, até para perguntar alguma coisa, porque você não quer estar errado, né? Então é melhor eu ficar quieta, não vou perguntar nada, né? Vou me colocar nessa postura e vou então de repente pegando pedacinhos das coisas. Ok, pode ser uma forma de aprender. Mas de repente, se você consegue fazer com que o teu ego trabalhe junto com você, e ele está aqui para isso, para trabalhar para você, para se colocar na ação, no ato de fazer as coisas, porque eu sinceramente não vejo outra forma de aprender se é não experimentar alguma coisa. E aí eu chego exatamente no que inspirou eu escolher esse tema, que é uma fala da minha mestra, desde sempre, desde o começo, desde que eu entrei, desde que qualquer pessoa que entre e queira aprender com ela, quando ela fala sobre algo e ela discorre sobre a forma que a Cabala vê, sobre a forma como os egípcios pensavam, né? Ela, quando acaba, ela diz: não acredite em nada do que eu estou dizendo. Faça o teste, experimenta, vê se faz sentido para você. E eu acho que isso foi um grande ensinamento para mim, tanto no caminho espiritual como na minha vida de professora, para eu ver se faz sentido para mim algumas coisas, até na minha forma de transmitir alguma coisa, e para saber do outro. Se o outro, como é que ele vai aprender alguma coisa se de repente aquilo não faz sentido algum para ele? Ou se ele coloca dentro dele a ideia de que eu não gosto disso. E a gente tem, vamos dizer, um monte de crianças, adolescentes e até adultos dizem muitas vezes que não gostam de matemática. Eu não gosto de matemática. Mas será que nunca conseguiu de repente aprender de fato aquilo? Ou pensando de uma outra forma, a gente vê muitas crianças dizendo: eu não gosto de comer isso. Nem só crianças, tem uns adultos já que dizem assim: eu não gosto de comer isso. E aí você diz: mas você já experimentou? Você sabe que sabor tem? Não, mas não quero. Então você não tem como saber. Eu não gosto de azeitona. As pessoas que me conhecem já sabem disso. Mas acho linda a azeitona.
Mas eu não gosto de azeitona. Mas eu experimentei a verde, a preta, a com pimenta dentro. Eu fui experimentar, porque isso não é possível que eu não vá gostar de uma coisa que de repente é linda e as pessoas adoram, entendeu? Mas eu estou dando um exemplo super simples, pequeno, mas isso acontece o tempo inteiro, até em coisas maiores. As pessoas deixam de se colocar abertos para a experiência, para viver esse, acho que uma grande coisa que o Criador colocou generosamente no mundo, sabe, de experimentar relações com o diferente, de experimentar essa natureza maravilhosa da qual nós fazemos parte, de experimentar tudo que ela dá. E aí a gente não se coloca aberto para isso, não se coloca numa postura de aprender a aprender, e aí é muito difícil você chegar até saber como é que você aprende. As pessoas são diferentes? São. Tem pessoas que aprendem muito rapidamente a teoria. Vem a teoria, a pessoa explica na teoria, ela capta, parece que vem uma chama ali e ela entende. Mas muita gente, a grande maioria, não compreende tão rapidamente se é dito alguma coisa muito teórica. Mas se tiver um exemplo, a pessoa grava aquilo. Por quê? Porque tem uma aplicação de alguma coisa em algo. Então, a pessoa vê o sentido daquilo. É que nem você pensar, dizendo, quando eu estava no primário, a gente tinha que decorar a tabuada. A gente tinha que saber a tabuada de decor e salteado. Então, você ficava em casa decorando aquilo. Eu gostava muito de número, eu não tinha problema, mas eu chegava na aula e via meus colegas sofrendo com aquilo porque eles não conseguiam. Aquilo não fazia sentido algum para eles. Agora pensa, a mesma criança, de repente, em vez de ficar em casa tendo que decorar aquela tabuada, ela ir no mercadinho, junto com o pai, com a mãe, com quem estivesse com ele, ou até sozinho, comprar alguma coisa com um dinheiro e que ela saiba quanto custa, quanto veio de troco, e ela começa a fazer relações. Por quê? Porque ela está vendo uma aplicação, tem algo prático acontecendo ali. E ela vai dando valor àquilo. Existe o valor do dinheiro, o valor daquilo que está sendo comprado. Então, os números começam a ter luzes. Começa a não ficar algo obscuro, abstrato. Porque é isso que acontece muitas vezes. As pessoas, quando elas não veem uma aplicação prática ou elas não veem um sentido naquilo, elas não encontram dentro delas algum sentido, é muito difícil delas entenderem aquilo. Então, quando você diz eu não gosto de tal coisa, você já está colocando numa posição de que eu não vou entender, eu não quero entender isso. E muitas vezes a gente não foi ajudado por algumas pessoas que nos conduziram a aprender alguma coisa, né? A própria matemática, de repente você tinha que ter tido um professor muito legal que inventasse uns jogos, umas brincadeiras, né? A música, usar a música para que de repente você olhasse para aquilo e disse, pô, mas é muito legal isso. A gente vai então formando uma personalidade com um monte de eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu entendo isso, eu quero isso, eu desejo isso. A gente está vivendo os desejos diariamente e é isso que vai sempre nos levar para um próximo passo, para um próximo querer, para chegar a encontrar também esse sentido aqui, ó, da teoria versus a prática, para você ver, pô, se eu tenho que decorar alguma coisa, a coisa mais fácil que tem é você esquecer. Eu posso dizer isso de cadeira para vocês, tem um outro exemplo meu. Eu vivi durante anos na minha vida gravando telecurso. E aí o que acontecia? Tinha um monte de texto que era dado. Então eu pegava aquele texto, eu tinha que ler muito rapidamente, porque você lia e gravava, lia e gravava, lia e gravava. Vocês acham que depois que eu gravava eu lembrava de alguma coisa? Eu decorava aquilo para poder, eu via um sentido naquilo, muitas vezes tinha uma experiência que eu ia fazer, que me ajudava bastante, mas depois ia embora, porque era uma coisa decorada. É como se tivesse um lugar na nossa memória que fosse um lixo, sabe assim, que você vai colocando ali um monte de coisas. Tem um educador, que agora eu me lembrei dele, o Rubem Alves, que ele dizia que a nossa memória é como
como é o lugar que a gente põe macarrão? Escorredor. Um escorredor de macarrão. Então, tem coisas que ficam, tem coisas que vão embora. E o que fica é o que faz sentido pra gente. E aí, dependendo de cada um, dependendo da forma como cada um é, a gente vai encontrando sentidos diferentes. Tem momentos que você está super apaixonado por alguém e faz sim muito sentido fazer alguma coisa, mas no momento que você não está mais apaixonado por ele, você olha e diz, mas como é que eu fiz aquilo? Mas naquele momento teve sentido, né? Sei lá, você até aprender alguma coisa porque a pessoa fazia, né? Então vou lá, vou andar de patins, nunca andou e tal, mas fui lá porque, ok, pode ser qualquer sentido, pode ser um sentido extremamente do alto, mas pode ser os sentidos mais cotidianos, mais corriqueiros, mais prosaicos, não importa, mas isso vai nos ajudando a gente saber de nós mesmos, a gente utilizar esse grande mundo que é realmente um laboratório para que a gente viva a experiência de ser aqui e fazer isso da melhor forma possível, porque existe uma coisa que é, ok, nós viemos de um lugar, então existe uma inteligência ou uma sabedoria, se eu pensar na árvore da vida, que vem do alto. A gente recebe coisas, mas como é que eu vou até estar aberto e disposto e numa postura para que eu possa receber essa luz que vem do alto? Porque isso é algo que também a gente não aprende nas escolas. A gente não aprende sobre a espiritualidade. E a gente vai deixando de lado um dos corpos e um grande plano e um grande lado nosso que vai se perdendo por aí, tendo que se agarrar em algumas coisas porque alguém de repente tem a vontade de fazer um caminho espiritual, mas muitos outros não têm e nem pensam nisso, porque esquece que isso faz parte também. Então a gente veio de um lugar e a gente tem que retornar para esse lugar de origem. E aqui, como a Cabala fala, é só um corredor, mas é um lindo e maravilhoso corredor que a gente tem para passar. Deus fez um cenário maravilhoso para todos nós, com um monte de gente interessante e interessados em coisas diferentes também. Então, que a gente possa aproveitar esse corredor da melhor forma possível. Mas se a gente ficar muito na teoria, a gente vai ficar com um monte de coisa de repente guardado, como se tivesse um livro, né, no meu cérebro aqui. Então eu preciso ir lá para olhar. Só que esse livro vai estar escrito de uma forma muito mais rápida de ser acessado se eu tiver a prática de colocar sempre na prática, de experimentar o que de repente foi dito para encontrar lá o sentido. E é isso que vai fazer eu ter cada vez mais a consciência de mim mesma. E não só a consciência de mim mesma, isso vai me ajudar a ter consciência desse mundo da qual eu faço parte, do propósito que eu faço, que eu estou aqui para fazer, de repente qual é o meu destino, qual é a minha missão, qual é a minha história aqui. É ser. Então eu preciso chegar no último pilar, que é aprender a ser. Mas você vai ter que estar disposto a isso, né? E a gente aprende nesse dia a dia, nesse cotidiano. Acho que isso também foi uma das coisas que super me atraiu quando eu comecei a estudar a Cabala. Que ela não estava fora, ela não estava distante como algo abstrato. Era assim, no teu dia a dia você tem que viver a espiritualidade, a mística. Sabe, não é algo que eu vou ter que parar para daí entrar em algum lugar, para daí viver. Não, se eu sou uma iniciada, eu sou uma buscadora. E se eu sou uma buscadora, eu tenho que sempre estar presente dentro de mim em que eu tenho que ser uma eterna aprendiz. E eu acho, sinceramente, que isso deveria ser uma postura de todo mundo. De se colocar como um aprendiz o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro eu posso aprender de você, dele, das pessoas que estão lá fora, de mim mesmo, da árvore, do animal. Olha, tem um monte de animais de jeitos
maravilhosos que estão ali também nos ensinando coisas. Olhe para uma formiga, como é que ela consegue carregar aquelas coisas que é muito maior do que ela. E a determinação de passar de um lado para o outro até chegar no açúcar. Se eu tivesse essa determinação para chegar na minha meta, no meu objetivo, onde eu quero. Então, tudo são exemplos, são modelos, de repente, para a gente saber o que a gente quer, o que é melhor para a gente. E aí eu coloquei o receber a luz aqui, junto com aprender a ser, porque a cada experiência eu tenho uma luz para receber, que é o aprendizado, que é algo que é para iluminar quem eu sou, para iluminar e aí me dá mais um pouquinho de energia, de força, para que eu possa então fazer esse caminho de evolução, para que eu possa crescer. E crescer é dentro. Na mística a gente fala e repete muito isso, que é andar para dentro que vai fazer a gente tocar o alto. Lá, o nosso lugar de origem. Não tem outro jeito. Olha, não tem mesmo. A gente vai experimentando daqui, experimentando dali, mas se você não vai lá para dentro, se você não olha como você é, como é que o teu jardim está arrumado, que árvores você plantou, que flores você plantou, como é que você está construindo a tua casa, castelo, o que seja, para cuidar dele e ser o teu lugar de aprendizado, o lugar onde você vai colocar tudo isso que você está aprendendo e que você então vai guardando nas tuas células. E aí sim vai chegar a consciência. A minha mestra uma vez falou, o entendimento ele só vai chegar à consciência, ele vai mostrar que ele está realmente consciente, que você realmente entendeu algo, quando você coloca na ação alguma coisa. Porque não é porque você está dizendo que é isso que está acontecendo. Nós temos muitos sentimentos, nós temos muitos pensamentos, mas quando você começa a agir conforme alguma coisa, você está agindo conforme você sabe algo. Ali você está mostrando e você está colocando que você realmente está entendido, está sabido, você chega ao saber. E por isso que eu botei e o sabor do aprendizado, porque quando você diz eu sei alguma coisa, é porque você viveu a experiência. Está gravado nas tuas células, não é porque o outro falou, não é porque um livro te mostrou e que você leu alguma coisa. Mas você está agindo conforme alguma coisa que você acredita, que faz sentido para você. E aí você diz, eu sei disso. E vai depender também a forma como você coloca esse eu sei também. Qual é a tua intenção de dizer, não, eu sei disso, pode deixar que eu vou fazer isso, porque eu sei, mas de repente nunca fez, nunca passou por aquilo, nunca aprendeu aquilo, mas não podia dizer que não sabia. Mas quando você passa realmente pela experiência, tem um sabor de dizer, não, eu sei, pô, eu aprendi isso. Né? Fazer doces, cozinhar, dançar, plantar. A gente não nasce sabendo. A gente precisa se colocar ali, arregaçar as mangas, se colocar na postura para agir, para fazer, para praticar, para treinar, para conseguir fazer. E assim como eu, todo mundo. A gente tem que aprender uma série de ações aqui, são vários verbos que a gente tem na nossa linguagem aí para aprender, mas a gente só aprende não é só falando. Tem uma outra coisa que a minha mestra fala, que ela diz assim, as palavras muitas vezes são apenas reflexos de alguma coisa, mas elas não são uma coisa, elas não conseguem traduzir completamente alguma coisa. Por quê? Porque existem sensações, existem sentimentos, existem formas, né, de apreensão de alguma coisa e que muitas vezes a palavra não diz. E como é que você vai chegar a essa sensação, esse sentimento, essas formas? Vivendo a experiência, chegando ao sabor delas. Elas estão em você. E a gente se sente mais forte, a gente se sente mais preparado para fazer coisas, até para aprender uma coisa nova. Se você tem bem a lembrança, não, pô, eu aprendi a dirigir depois de tantos anos
de repente. Nunca eu tinha aprendido, mas de repente se eu aprendi, pô, eu posso aprender muitas coisas. Já ouvi várias vezes um aluno também chegar para mim e dizer assim, pô, se eu aprendi isso, agora estou pronto para aprender qualquer coisa. Porque é uma disposição, vem uma alegria, sabe? Vem uma, vamos lá, a gente pode, sabe? Dar um estímulo para que a gente possa viver novos desafios, para que a gente possa chegar a novas metas. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acabei com a consciência aqui, porque eu acredito, e acho que todos nós aqui acreditamos, não é à toa que a DOR se chama Centro da Expansão da Consciência, que é a única saída, é a única forma de a gente fazer o propósito da evolução e de a gente mostrar também todos os nossos aprendizados aqui, é a gente conscientizar. E sempre é uma ação, sempre é um processo por isso que a gente chama de processo de conscientização. Porque é algo que você tem que viver a cada dia. E é um processo pedagógico, é um processo de educação. A gente se educa para poder viver alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, para ser tudo que a gente veio ser aqui. É um processo. Ó, eu me lembrei de um outro educador que dizia o seguinte, que é um russo, pesquisador, o Vygotsky, que ele coloca que entre uma pessoa que de repente nunca andou de bicicleta, ele pega lá a bicicleta e até o momento em que ele aprende a bicicleta, tem uma zona que ele chama de zona proximal entre uma coisa e outra. Isso é um processo pedagógico que todos nós passamos em todas as coisas que a gente resolve fazer na vida. E eu levo isso para o processo de conscientização. Quando ele chama de zona proximal, eu sempre digo assim, eu tenho que chegar próximo de mim mesmo. Porque é o meu querer, é a minha vontade que vai fazer também se colocar numa postura de aprendizado, de chegar no outro lado. Ele está falando de uma mediação, que é preciso de um professor, um educador, um mediador, para que possa eu chegar do outro lado, né? Que é alguém, de repente, me ensinando a subir na bicicleta, a entender que o meu corpo vai desequilibrar e que através disso eu vou aprender o equilíbrio, através do próprio desequilíbrio. Mas essas mediações acontecem o tempo inteiro. Pode ter um mediador externo, mas temos nós mesmos como mediadores da nossa própria educação, do nosso próprio processo pedagógico, se a gente quer aprender alguma coisa. E como a gente está aqui para evoluir, que a gente possa aprender então da melhor forma possível, nos colocando aberto e próximos de nós mesmos, para que essa zona seja muito bem aproveitada, essa zona entre uma coisa e outra, entre o não saber e o saber. Que a gente possa então viver isso como um grande corredor que a Cabala coloca. Esse corredor, que a gente tem apoios, a gente tem corrimão, a gente tem, de repente, uma série de coisas que podem nos auxiliar para que a gente possa chegar lá. Que pode ser um mestre, que pode ser um amigo, que pode ser meditações, que nos colocam numa postura tal que vamos respirar. Porque muitas vezes a gente vai errar. No treino, na prática, muitas vezes as pessoas desistem. Porque elas erraram uma vez, elas erraram 2 vezes, ai, não quero mais viver essa frustração, não quero mais viver isso. E ela vai precisar respirar, encontrar e reencontrar o estímulo, a vontade, e aí é bem o meio da árvore da vida, que é a vontade do Criador, e que já que nós fomos criados à imagem e semelhança deles, nós temos esse poder criativo, criador. Inclusive porque a criatividade é uma das grandes qualidades que a gente tem, nós aqui, seres humanos, como o Criador se colocou criativamente, criando esse mundo todo, esse cenário para nós, para que a gente possa viver os aprendizados, então que a gente possa viver e aproveitar e utilizar a nossa criatividade para que a gente possa fazer valer, encontrar os valores, encontrar os sentidos das coisas. E os sentidos vai fazer a gente chegar aos entendimentos e chegar a amar alguma coisa também, para querer muito aquilo e saber muito aquilo.
Pode ser um ofício, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa que a gente queira. Mas que a gente pegue isso como tudo é possível, uma habilidade a ser desenvolvida. E aí sim, a gente chega à consciência de nós mesmos, à consciência do que nós sabemos e se nós estamos sendo coerentes com o que nós sabemos. Se a gente age conforme realmente a gente pensa, a gente sente, a gente faz acontecer, a gente entende, a gente aprendeu. Se tudo está coerentemente sendo utilizado para esse caminho de desenvolvimento do eu, de quem nós somos, cada um de nós. Acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. Teria muitas outras coisas que fazem parte desse assunto, na verdade. Né? Se eu pensar, a árvore da vida é uma grande coisa que, de repente, em outros momentos também a gente pode até usar para falar sobre isso. Porque lá em cima, no triângulo superior da árvore da vida, a gente tem a coroa, que é Keter, né? Que é a coroa, né? A humildade, o Criador, está lá. E aí a gente tem a sabedoria e a inteligência. E a sabedoria está numa coluna que é a ação. E na outra coluna está a inteligência, que é a forma. Então a sabedoria ela é recebida diretamente do alto. Mas é preciso uma forma para que ela seja aplicada, para que ela seja utilizada, para que ela seja vivida, experienciada aqui. Então que a gente possa desenvolver a nós mesmos, para que a gente possa tocar nessa inteligência, nessa sabedoria que vem do alto e de onde nós viemos, onde tudo começou e para onde nós vamos retornar. Ok? Bella Ralph. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês e quem estava também lá online também. Muito obrigada, um oizinho para vocês. Só queria dizer para vocês que a Dora ela está sempre fazendo algumas atividades que faz parte da nossa forma de estar aqui no mundo e de querer compartilhar as coisas. Então, todas as quintas-feiras a gente tem a Casa da Paz do Coração, que é um lugar onde tem sempre uma pequena palestra, uma pequena fala e depois uma aplicação de energia. Tá? Ela acontece sempre às 8 horas da noite, é aberta, podem vir, podem trazer quem vocês quiserem. Todo segundo sábado de cada mês, também às 17 horas, tem Histórias que Conectam. E tem o Pedro e o Tomás que fazem uma leitura de algum filme e a espiritualidade, o processo de conscientização, como é que ele aparece nesse filme. Qual é o próximo filme? O Náufrago. Ó, é o próximo. Todo último sábado de cada mês sempre tem essa palestra, que é a palestra do mês, que a gente chama, cada vez com um assunto diferente. Né? A próxima vai ser no último sábado, sobre o desenvolvimento, a importância do ego, o desenvolvimento do desejo. E nós vamos fazer um curso também, o Paulo Dantas e eu, a partir do dia 17 de agosto, a gente vai fazer um curso de 8 encontros, que vai ser Introdução à Cabala, Teoria e Prática. Então, quem se interessar também pode dar o nome para Jussara, tá? Que vai estar ali fora, quando vocês saírem. Se ficar interessado, dá o seu nome, dá um celular, um número de telefone que a gente possa entrar em contato. Tá? E sejam bem-vindos sempre aqui à nossa casa. Tá? E cuidem bastante da casa de vocês aqui, interior. Tá bom? Bella Ralph, muito obrigada.